Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor. Passou o horário. Nós falamos de 9 a 9h50. Você acredita que tem gente no portão conversando com o André? Glória a Deus e aleluia. Paz do Senhor, paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, todos os irmãos. Isaías capítulo 46. Isaías 46. Sem mais delongas, vamos às Escrituras. O assunto hoje é extenso e requer a nossa
dedicação aos textos bíblicos. Então a Bíblia tem muitas doutrinas. Isaías 46. E são essas doutrinas que devem reger o povo de Deus. Toda igreja, ela deve ter um período durante a semana, um período com o povo da igreja para falar sobre doutrina, pregar sobre doutrina, planejar a doutrina. Um cristão doutrinado é uma das metas do reino de Deus. Você está ciente sobre o que é salvação, o que é o inferno, o que é o céu, o que é a perdição. Você está ciente sobre o que significa a santificação, se uma pessoa deve ser excluída ou não da igreja, base bíblica, se uma pessoa deve lidar com dinheiro, base bíblica, doutrina, como uma pessoa deve lidar no seu casamento, base bíblica, doutrina. Então, quando você junta uma quantidade de versículo, para tratar de um determinado assunto, isso é doutrina, doutrina bíblica. Tem algumas igrejas históricas, antigas, né? Ainda tem o chamado culto de doutrina. Então, para algumas, a intenção é boa. Os cultos de doutrina, que bom, mas não é o que algumas reproduzem de fato. Eles acabam reproduzindo usos e costumes. Eles acabam fazendo o que os fariseus fizeram com o povo. Acrescentar sobre o povo um fardo que não é bíblico. Acrescentar sobre o povo conceitos, coisas que a Bíblia não acrescenta. Então essa não é a intenção da doutrina, de ser doutrinado. É por esses e outros motivos que Jesus detinha a maior parte do tempo que ele tinha para ensinar os seus discípulos. O relacionamento de Jesus com os apóstolos, com os discípulos, não girava em torno de uma série de experiências que eles iriam criar nesse relacionamento com Deus. As experiências deles não serviam para orientar outras pessoas. E isso se estende até os dias de hoje. Bom, a experiência que você tem com Deus, ela não serve para orientar outras pessoas. O sonho que você teve, o calor que você teve no corpo, determinado dia, determinado culto, a visão que você teve. Então, o que pode ocorrer e não tem como negar é que cada filho de Deus tem uma experiência com Deus. Ele tem, não é algo obrigatório, mas também não é algo que nós possamos negar. Existe essa experiência, esse relacionamento, essa coisa mística entre filhos e o Pai Todo-Poderoso. E o que eu quero sinalizar nessa introdução, enquanto vocês acham em Isaías 46, é que a nossa experiência ela não serve como doutrina. Ok? Então eu tenho uma experiência, eu tive uma experiência, eu vi Jesus, eu não sei, alguma coisa, né? Eu quero aqui dar exemplos. Então isso é você e Deus. Não vai servir para doutrinar ninguém, é a tua experiência. É como o dom de línguas, que você fala, e se não houver intérprete, só edifica você mesmo. Só uma comparação. Então não adianta você falar em língua e ninguém entender nada, que ninguém está sendo edificado. As pessoas estão até vendo que você está sendo usada por Deus, ou usado.
mas não é algo que vai servir para edificar. Qual o conforto que essa pessoa vai ter nisso que você está fazendo? Então, levando isso para a experiência que cada um tem com Deus, é muito parecido. Então, eu não devo pegar a minha experiência de quem por exemplo, o assunto de hoje, quem é Deus Pai? Então, eu tenho algumas experiências com Deus Pai, aí eu vou dizer quem é Deus Pai? Não, essa foi a minha experiência. Então, a nossa doutrina, ela deve sair toda ela da Escritura. Nossa doutrina deve sair completamente do livro sagrado, santo de Deus. De maneira que o que eu penso a respeito de Deus, o que eu sei a respeito de Deus, o que eu ensino a respeito de Deus, deve sair da onde? Das Escrituras. Não do que minha mãe falava, minha avó falava. Olha, eu tinha um tio que era pastor, tinha meu avô, ele era diácono, minha avó era diaconisa, e ela falava assim, 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 assim. Sim, o que ela falava tem base bíblica? Essa é a questão. Porque se não nos esforçarmos para seguir esse caminho de base bíblica, de texto bíblico, de contexto, vamos enfrentar grandes dificuldades. E corremos o risco de cair na própria heresia, de afirmar que Deus é quem Ele não é, de crer num Deus que só eu creio, porque eu penso que Ele é assim. Eu vi ontem à tarde 2 pessoas conversando. Tive que ir ao mercado e estava lá 2 pessoas conversando. Parecia dois funcionários do mercado. E uma disse assim para a outra: olha, eu não acredito que seja Deus que está fazendo isso tudo. Deus é um Deus de amor. Ele não vai fazer tanta ruindade assim. Então, o que significa isso? A pessoa está partindo do princípio que Deus é quem ela pensa que Deus é. Ela não disse, aparentavam ser cristãs, né? Ela não citou nenhum texto bíblico, ela não citou nenhuma passagem bíblica. Ela partiu da premissa de que Deus é quem ela pensa que Deus é. Logo, Deus não pode fazer o que ela pensa que Deus não pode fazer. E Deus não pode deixar de fazer o que ela pensa que Deus não pode deixar de fazer. Então, tudo gira em torno do que a pessoa pensa. O que ela pensa? Dali segue a sua doutrina, dali segue o seu entendimento sobre Deus, a sua teologia, partindo do princípio de que quem ela pensa que Deus é. Então isso é um grande equívoco, isso é um grande erro. Então a nossa ideia de Deus, tanto Deus Pai, quanto Deus Filho, quanto Deus Espírito Santo, deve partir da Escritura. Eu creio que Deus é assim porque a Bíblia diz isso. Eu creio que Deus faz isso ou deixa de fazer isso porque eu li na Bíblia, no livro tal, no capítulo tal, nos versículos tal, que Ele faz isso ou que Ele não faz isso. Então, essa é uma das grandes confusões desses últimos anos, né? Entre o povo de Deus. É, não é, faz, não faz. Sim, qual é a sua base? O que você tem armazenado, escrito em um livro ou um papel, uma revista que comprova, que apoia o que você está dizendo a respeito de Deus? Está dando para os irmãos compreenderem? A palavra de Deus é a única regra para nos orientar na maneira de gloriá-lo e de nos deleitarmos em Deus. A palavra de Deus é a única regra para nos orientar de maneira a glorificar a Deus e nos deleitarmos em Deus. Então, um culto desprovido de Bíblia não é equívoco dizer que é um culto desprovido de Deus.
Qualquer reunião cristã deve ter junto ali de si a menção da palavra de Deus, deve-se abrir a palavra de Deus, deve-se ler a palavra de Deus, falar, compartilhar da palavra de Deus. Qualquer culto cristão, qualquer reunião cristã. E não é o que acontece, né, em vários ajuntamentos cristãos. Há ajuntamentos cristãos que as pessoas chegam sem Bíblia. E não é porque são novas. Começou agora, não. É que já se criou o hábito, desculpe aqui eu ser tão direto, de a maior parte desse ajuntamento ter a ministração de línguas, a ministração da oração, a ministração ditas espirituais, onde pessoas rodam, gritam, marcham num pé só, entregam revelações, visões, profecias. A paz do Senhor, os irmãos estão chegando aí, sejam bem-vindos, a paz do Senhor. Estou evitando de citar nome, né? Tem alguns irmãos com vergonha, né? O pastor está falando meu nome. No final aí, de repente, eu volto a falar aí. Mas sejam todos bem-vindos. Então, vamos priorizar a palavra, vamos priorizar a meditação, a compreensão, o entendimento das Escrituras, pois isso é fundamental para o Filho de Deus. Eu tenho como tema hoje, quem é Deus Pai Todo-Poderoso? Vamos à leitura bíblica. Tem muita coisa para falar de Deus, não dá para resumir um culto, uma palavra de 1 hora, 40 minutos, 1 hora e 10, uma palavra de 6 horas, não dá para falar sobre Deus. Então, eu escolhi aqui um ponto-chave do que Deus é, para nós estarmos falando nessa manhã, entre tantas coisas. Isaías 46, do versículo 9 ao versículo 11. Isaías 46, 9 ao 11. Seria bom que você estivesse acompanhando. Lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Chamo uma ave de rapina desde o Oriente, de uma terra longínqua, vem o homem do meu conselho. Eu disse, também o cumprirei. Fiz este plano, também o executarei. Então nós vamos pensar hoje e falar sobre a soberania de Deus. Um assunto oportuno, diante de tudo que tem acontecido. E aí eu volto para finalizar o que eu penso. Com isso eu vou estar adiantando em muito aqui a mensagem, mas eu vou retornar e vir do início pausadamente. Quando aquelas duas pessoas conversavam no mercado, dizendo que não é possível que Deus faça isso porque Deus é amor, e isso que elas estavam dizendo é a disseminação, crescimento desse vírus por todo o planeta, causando mortes, são pessoas que não retêm um conhecimento bíblico pleno a respeito de Deus. São pessoas que partem de princípios dos quais elas pensam que Deus é e pensam que Deus faz. Se relembrarmos alguns fatos bíblicos, vamos chegar a conclusões diferentes do que essas duas pessoas estavam conversando. Dilúvio bíblico. Quem fez? Quem estava por trás? Será que foi algum homem?
dilúvio bíblico, né, Deus disse claramente a Noé: olha, prepara uma arca, eu vou inundar esse planeta, eu vou inundar essa terra. Entre na arca, você, tua família. Então Deus fecha a arca por fora e iniciam-se a chuva. Quem lançou as pragas no Egito? Deus tratou claramente com Moisés: ó, vá lá, fala com o faraó para ele deixar o povo embora. Que se não mandar, se não deixar, vai acontecer isso. Ou seja, claramente, e poderíamos ficar aqui, né, citando N versículos bíblicos, vários. Alguns deles, é claro que não é Deus que faz, mas é Deus que permite, é Deus que envia, é um plano de Deus em andamento. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse vírus, Deus está por trás disso tudo. O que, com certeza, não só eu, mas muitos têm dúvida, é que qual é o propósito? Quanto tempo vai durar? É isso? É Deus, mas vai acabar quando? Qual é a finalidade? A finalidade de Deus com isso tudo que está acontecendo é só com a igreja? Ou é com aqueles também que não são da igreja? Porque uma coisa é certa, né? Esses acontecimentos têm denunciado muitas coisas. Aqueles que curam não curam tudo. E não curam a hora que eles querem curar. Aqueles que dizem que os filhos de Deus não podem sofrer porque eles nasceram para estar por cima, nasceram para emprestar, não tomar emprestado. Isso é chamado de teologia do triunfalismo. Não vai acontecer nada com você, 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, não vai acontecer nada. Tem crente morrendo. Então, se prestarmos atenção no que está acontecendo, no que alguns segmentos religiosos, ditos cristãos, pregam, ensinam, nós vamos perceber que há alguma coisa que não está batendo, não se encaixa. Então, igrejas que têm um culto de cura estão fechadas. Então, eu não sou contra a cura, não é por aí, é só para nós começarmos a raciocinar. Então, estão paradas, estão fechadas, não funcionam. E alguns desses que curam, que tanto são assim, porque na placa, presta atenção, na placa da igreja de alguma dessas pessoas está escrito: venha, hoje é o cura dia dos milagres, essas coisas assim. Não estou aqui lembrando muito bem, nem é esse meu propósito, isso é só para nos fazer raciocinar do assunto que vamos tratar aqui, do Isaías 46, do 9 ao 11. Hoje é o dia do milagre, quarta do milagre, quinta do milagre. Em tempo de quarentena, Covid-19, estão fechados. Alguns dos líderes estão de máscara. Então quem pode aí? Quem é que pode tudo? É Deus, só Ele. Ele pode curar? Pode, mas quando Ele quiser, e não quando o homem determinar que Ele vai curar. Não quando eu disser que quarta é do milagre, botar uma placa aqui, quarta do milagre. E aí Deus, não, lá está escrito quarta do milagre, eu tenho que ir lá fazer o milagre. O milagre é feito quando Deus quer fazer o milagre. Se Ele quiser fazer o milagre. O motivo de estarmos de joelho e orando intensamente nesses últimos dias é a prova da soberania de Deus, que é o assunto nosso nessa manhã. Então eu finalizo com um versículo que os cristãos gostam muito. Eles dizem: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Então, qual é o entendimento que algumas pessoas têm desse versículo? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É que nada de ruim vai acontecer com o cristão. E esse versículo não está falando isso. Esse versículo diz que aconteça o que acontecer, será para o teu bem. O teu bem quem? Quem é que está do outro lado lá? Aqueles que amam a Deus. Quem é que ama a Deus? A Bíblia diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, não adianta ter o culto de uma coisa que Deus não está disposto a fazer. Então a ênfase maior de um culto deve ser o ensino, a pregação, e não a cura, porque o fim do evangelho não é a cura. O fim do reino de Deus não é curar pessoas. A finalidade primeira, maior de todas, do reino de Deus, não é fazer outra coisa que não seja glorificar a Deus, honrar a Deus, exaltar o Senhor, adorá-lo na beleza da sua santidade. Esse é um assunto tão sério que repercute em tantas realidades, com tantas realidades dolorosas, que não devemos confiar em nada a não ser os textos bíblicos para chegarmos às verdades que o próprio Deus falou. Soberania de Deus. Esse texto de Isaías nos passa a singularidade de Deus entre todos os seres do universo. Ele está sozinho em uma categoria. Ninguém é como ele. Ser soberano está acima de todos e de todos. Essa é a posição do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Você segue esse Deus? Você entregou a sua vida a esse Deus? Então você deve conhecer esse Deus. O que é comum entre nós deve ser comum entre nós e Deus. Então tem pessoas que eu conheço. Vamos transferir isso para o nosso pai, os que têm pai vivo, o pai e a mãe. Então você conhece seu pai, gosta do seu pai, ama o seu pai. Então por gostar e amar você conhece, porque você se relaciona. Por gostar e amar você vai à casa do seu pai. Então essas coisas devem se aplicar também a Deus, vindo de nós para com Ele. Se eu gosto, se eu amo, devo me relacionar e devo ir em sua casa. Veja que como que para algumas pessoas dizem que amam e elas não fazem o que eu estou falando que deve ser feito da parte daqueles que amam a Deus. Se eu amo, eu conheço. Se eu amo, eu me relaciono. Se eu amo, eu respeito. Se eu amo, eu quero estar junto. Eu quero estar lado a lado. Eu amo. Voltando à soberania, essa soberania é algo que eu devo me submeter, tentar compreender, tentar me aproximar, tentar fazer parte. E então estarei glorificando a Deus. Então a soberania não está no que é ensinado em alguns canais de televisão de algumas igrejas compram e pagam para ali estar, que eles dizem que nós devemos determinar. Se estamos partindo do princípio que Ele é Deus, vamos ler de novo Isaías. Tem muito texto para nós lermos aqui. Vamos lá. Isaías 46, do 9 ao 11. Vamos ver se o entendimento é esse, que eu tenho que determinar. Lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Chamo uma ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua, vem o homem do meu conselho. Eu disse, e também o cumprirei. Fiz este plano, também executarei. Então tem como nós mandarmos em Deus? Tem como nós assumirmos o controle
e dizer para Deus o que Ele tem que fazer? Tem como nós determinarmos em uma oração, eu determino que isso aconteça? Não. Todo o governo, está muito claro aqui, nós vamos desenvolver isso com mais calma. Ele está nas mãos de Deus Pai Todo-Poderoso. Então algumas coisas, é como o adágio popular diz assim, tapar o sol com a peneira. Ou seja, fazer algo que não está adiantando de nada. Porque se o propósito de Deus for que determinada coisa aconteça como está acontecendo, vai acontecer até que Ele determine quando isso vai parar. O que nós temos que encontrar é um meio, uma maneira de que em meio a isso tudo, venhamos glorificar a Deus e não zombar de Deus, e não caçoar de Deus, e não confrontar a Deus, não é assim? Algumas pessoas fazem algumas orações dizendo, eu não aceito. Né? Dizer que não aceita um desabafo, está desabafando, ok. Agora, você se voltar para Deus e dizer para Ele que você não aceita, sem que você entenda, a melhor maneira de se relacionar com Deus em meio a coisas que estamos passando e não queríamos passar, é tentar entender os motivos pelos quais estamos passando, é tentar entender como glorificar a Deus no meio disso tudo, como dar honras e glórias ao Senhor e não ser um blasfemo, e não ser um herege, e não ser um idólatra, mas ser alguém que glorifique a Deus. Alguns textos rápidos aqui, não precisa abrir, eu vou citar para acelerar aqui o assunto. Dizem a respeito de Deus. Preste atenção. Quem é Deus Pai Todo-Poderoso? João 4:24 diz que Deus é Espírito. Então, além de ser uma pessoa, Ele é Espírito. Temos que ter esse entendimento. Então não estamos nos relacionando com um ser inalcançável, muito distante de nós. Ele é uma pessoa, tem sentimentos, tem ciúmes, fica irado, tem amor, protege, guarda, conversa, ouve, fala, envia recado. Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Mas além disso, Ele é Espírito. Então é normal, ao desenvolver aqui essa mensagem, você não entender algumas coisas, não se encaixarem na sua mente. Porque Deus não se resume à nossa mente. O tamanho de Deus vai além da nossa compreensão. Então é normal começar a estudar sobre Deus e ficar confuso. É normal começar a estudar a respeito de Deus e ficar meio assim, bom, eu não estou entendendo nada. Sim, é normal. Estamos falando de um ser infinito. E como que uma mente finita, passageira, vai compreender um Deus infinito? Vem comigo. João 4:24 diz que Ele é Espírito. Jó 11:7 diz que Ele é perfeito. Então não há falha, não há erro, não há equívoco, não há... por ser perfeito, Deus não é um ser para dizer, bater nas nossas costas e dizer assim, me desculpe. Está dando para vocês compreenderem? Me desculpe. Mas como me desculpe? Ele sabe o que faz. O que Ele está fazendo, Ele planejou. É também por isso que não devemos acreditar que Deus tem sonhos. Amém? Alguns irmãos chegando aí, a paz do Senhor para todos. Deixa eu desenvolver aqui, depois eu vou na oração final falar sobre aí cada irmão e o nosso pedido de oração. Sejam todos bem-vindos. Então, dizer que Deus sonha, o que é um sonho? É algo que eu planejo e desejo muito alcançar, espero muito alcançar. Não, nosso Deus não tem sonhos. Nosso Deus tem projetos. Nosso Deus tem planos. Não tem algo que Ele traça e fica torcendo para que aconteça. Não existe isso. Ele é perfeito. Você pode dizer aí na sua casa, o meu Deus é perfeito. Amém? O meu Deus é perfeito.
Romanos 11:35 diz que ele é todo suficiente, né? Diz lá em Romanos, quem deu primeiro é Deus, que possa ser recompensado. Não, ele é suficiente em tudo. Ele é suficiente em tudo, em todas as áreas, não tem nada que possamos dar para Deus. Eu vou ajudar a Deus, eu vou abençoar a Deus. Teve uma época que eu vi certa vez uma igreja com uma faixa. Já falei muito isso aqui no Viegas. E na faixa da igreja estava escrito assim, do lado de fora, né? Duelo de gigante. Sexta-feira, sei lá do que. Venham, não perca. Aí Deus versus diabo. Então essa é a ideia que algumas pessoas têm a respeito de Deus. Que ele é um ser que se submete a estar lutando com quem quer que seja. É um ser que se submete a estar lutando com quem quer que seja. É um ser que entra em confronto. É um ser que entra em batalha. E vai batalhar agora. É a batalha de Deus. Então essa doutrina, ela quebra esse princípio. Ela quebra esse entendimento. Soberania. Acima de todos e de tudo. Então não há um confronto. Deus não se submete a isso. A maneira de Deus se relacionar com quem quer que seja, amigos, inimigos, aliados, opositores, qual é a maneira dele se relacionar? Basta uma palavra. Ele envia uma palavra. Lembra como ele criou os céus e a terra? Haja um firmamento, haja luminares, haja luz, haja um luminar maior, haja. Com o homem, que é a coroa da criação, ele enfia as suas mãos poderosas, diz o texto, e com as suas próprias mãos ele forma o homem e sopra o fôlego de vida sobre o homem. Então, do que eu quero dizer com esse exemplo que eu dei de duelo de gigantes, Deus e o diabo? Isso não existe. O diabo não tem força suficiente para duelar com Deus. O diabo não tem capacidades para entrar em confronto com Deus. O diabo, ele está submetido a uma ordenança, uma palavra, uma única palavra. Esse é o relacionamento de Deus com todos os outros seres que possam existir. Então ele é todo suficiente. Não tem nada que eu possa ajudar a Deus, acrescentar em Deus. O que eu posso fazer para ajudar a Deus? Nada. O que eu posso fazer para auxiliar aqui para essa obra correr mais rápido? Nada. Nada. Porque nada foge do controle do Todo-Poderoso. Nada foge do controle do teu Pai, do Pai das luzes, do Pai Celeste. Ele é o invencível Deus, o general dos generais, o Senhor dos senhores, Deus dos deuses. Então o que eu posso fazer para ajudar? Eu tenho que adorar, eu tenho que cumprir a palavra, eu tenho que entender qual é o meu chamado, a minha vocação aqui nessa terra e me doar o máximo por isso. E aí eu estarei glorificando o nome de Deus. Salmo 90, versículo 2 diz assim, diz que Deus é eterno. Está aí algo que traz confusão em muitas cabeças, em muitos corações. Quando diz aqui no Salmo 92 que ele é eterno, quando diz que ele é o alfa e o ômega, não há princípio nem fim de dias, é que ele sempre existiu. Tudo que existe fora de Deus, existe porque foi criado por Deus. E Deus nunca foi criado por ninguém. Sempre existiu. Perceba que esse entendimento, ainda que aceitável mediante a fé, é algo que nos traz conflito. E ficamos, na pior das hipóteses, pensativo. Porque a nossa mente, ela é o quê? Ela é finita. Então temos dificuldade de compreender um Deus infinito. É daí que devemos nos lançar na fé. A fé é crer
independentemente se eu entendo ou não entendo. Então Deus é eterno, o seu Pai é eterno. Você entende o Deus que você serve? Hã? E não só está nos céus e faz tudo o que lhe apraz, mas ele é eterno, sempre existiu. E veio dando existência a tudo que existe através da criação, da palavra. E quando que acaba os dias de Deus? Quando que ele tem fim? Nunca. Quando que começou os dias de Deus? Nunca. Não começou, ele sempre existiu. Então ele criou o tempo. Você pode entender isso aí? Ele criou o tempo. Esse cronos que estamos envolvidos. O dia que nós nascemos até o dia de nós partirmos. Deus que criou isso. Tanto é que ele não vive dentro da nossa cronologia. Cronos, ele vive no Kairos, é um outro tempo, é um outro entendimento do que significa ser Deus e onde ele está, quem ele é. Nosso Deus é eterno, amém? Então estou passando em alguns pontos e vou focar só na soberania de Deus. Temos todo o tempo, temos todo o tempo para isso. Em Malaquias 3,6 diz que Deus é imutável. Nosso Deus não muda. Então ele faz uma coisa e agora ele para de fazer essa coisa e continua de uma outra coisa. Então ele tem planos que se desenvolvem, ele coloca em prática e ninguém pode impedir, porque operando Deus, quem impedirá? Então ele não muda. Uma mudança, sombra, variação, ele é o mesmo. Alguns vão usar o texto, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Amém. É isso aí, ele não muda. Então não há mudança de propósito, é o plano de Deus em andamento. E tudo isso que está acontecendo hoje no planeta é o plano de Deus em andamento. Salmo 145, versículo 3 diz que Deus é insondável. Então não é sempre. Se temos o Espírito de Deus, nós temos Deus morando em nós. Então em alguns momentos, não são todos eles, nós vamos conseguir através desse Espírito que nós temos, porque foi Ele que nos deu, através da aliança que fizemos com Cristo, nós vamos conseguir, vou usar aqui um linguajar bem popular, vamos conseguir pescar o que Deus está pretendendo fazer. Porque o mesmo Espírito que Ele é, nós temos dentro de nós. Então, em alguns momentos, em alguns momentos da nossa trajetória cristã, nós vamos ter o discernimento do que Deus pretende, permitindo determinados acontecimentos. O Covid-19 é um deles. Pode ser que tenhamos o discernimento para descobrir o que Ele quer, e pode ser que não. Por quê? Porque Ele é insondável. Então, por exemplo, teologia. Deus. Logia, estudo. Então, dá para estudar Deus completamente? Resumir Deus em livros? Impossível. Porque Ele mesmo não se permite estudar por completo. Porque nós mesmos não temos capacidade para compreender quem é esse Deus. Não temos capacidade. Então algumas coisas nós vamos ficar circulando. Vamos parar, tipo, eu não estou entendendo, eu vou parar, eu não quero, não estou entendendo, eu estou confuso. Então nosso Deus é insondável. E um último ponto que eu separei aqui, antes de darmos continuidade na soberania, é Salmo 139, versículo 7, que diz que Deus é onipresente. Ou seja, aonde Deus está agora. Aonde Ele quiser estar. Em toda parte. Então alguns cometem o equívoco de dizer que Deus é a árvore, Deus é a planta, Deus é aquele animal, aquele outro animal.
né, esse panteísmo louco, mas não é isso. O fato dele estar em toda parte não significa que ele é tudo que está à nossa volta. Não. Ele está em todo lugar. Se suba aos céus, lá está. Se desça as partes mais baixas, lá está também. A luz e as trevas para ele é a mesma coisa. Então, além de estar, ele vê todas as coisas. Então, o nosso Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Coisas que o inimigo de nossas almas não é. Algumas pessoas afirmam que viram o diabo. Não, o diabo está furioso, ele estava por aqui, ele passou aqui, eu vi, ele está no Brasil, ele está aqui em Camará. E outros vão afirmar que ele está no Recife, ele está na Paraíba. O diabo não é onipresente. O diabo não tem condições de estar em um monte de lugar ao mesmo tempo. Coisas que só Deus pode ser. Então o que o diabo tem? Aqui não é aula de diabo, né? Não vamos falar dele hoje, não. O diabo tem os seus conservos. O diabo tem os seus aliados. Os anjos decaídos. A terça parte dos anjos, uma maneira de compreender que uma boa quantidade serve ao diabo. Se submetem ao diabo. E devem perfeitamente se comunicar a respeito de diversos acontecimentos, diversas coisas, diversas vidas, diversos ministérios. Deve haver uma comunicação entre eles. Então temos que ter o cuidado, né, na hora de pregar, ensinar, se expressar, testemunhar, de não afirmar onipresença do diabo, que ele está em toda parte. Ele não está em toda parte. Em Jó capítulo 1, quando ele aparece, é perguntado por Deus de onde vem. Ele diz de rodear a terra e passear por ela. O diabo está aqui, ele está furioso. Podem ser os seus aliados, os demônios, né, que também tem um certo poder para fazer o mal. Não só roubar, matar e destruir, mas para fazer o mal. Ok? Então temos que ter todo cuidado com essa afirmação. Só Deus é onipresente. Somente o nosso Deus está em toda parte. Então lá no Japão, lá na China, lá na Inglaterra, lá na Europa, na Oceania, lá na Austrália, em toda a América do Sul, América do Norte, onde as igrejas se reunirem e clamarem e falarem e pedirem uma palavra a esse Deus, é possível que isso aconteça, porque Deus está em toda parte. Já o oposto para os seus adversários não se cumpre, eles não estão em toda parte. A razão pela qual Deus conhece o futuro é porque Ele planeja o futuro e o realiza. É o propósito de Deus sendo realizado por Deus. Então Deus planeja e faz acontecer o futuro. Vamos mais uma vez? Mais uma vez, aqui é o versículo 10. Isaías 46, 10. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Então tentar impedir o que Deus quer fazer é perda de tempo. No nosso linguajar popular nós vamos dizer que é dar murro em ponta de faca. Só nós vamos nos prejudicar. No final a faca vai ficar intacta. Então é muito importante buscar esse discernimento do que Deus quer fazer. Preste atenção na sua igreja. O que Deus quer fazer na vida do seu pastor, na sua vida, no seu casamento, na vida dos seus filhos, na vida da sua família. O que Deus quer fazer no seu trabalho. Porque senão, irmão, sabe o que pode acontecer? Você está orando contra o que Deus quer fazer. E o que vai acontecer? Nada. Você vai criar uma experiência de entender que nem todas as nossas orações podem ser respondidas da maneira como estamos pedindo. Você vai entender que algumas das nossas orações, se não quase que todas, serão respondidas
deve passar pelo nosso entendimento de qual é a vontade de Deus antes que oremos. É por isso que algumas pessoas sofrem muito. E aí eu falo do que agora? Do casamento. Porque a Bíblia diz que, né, o casamento ele deve ser entre cristãos. Principalmente, não estou dizendo se a pessoa se converteu, agora ela tem que se separar para casar com um cristão. Não. Se converteu, ela vai permanecer ali junto com quem ela se uniu, até que Deus converta aquela pessoa ou não. Mas eu falo principalmente das pessoas que ficaram viúvas, né? A Bíblia é enfática, né? Paulo é enfático, fala nisso. Casa sim, mas pode se casar no Senhor. Então estou dando um exemplo aqui de um plano que a pessoa traça para si. E aí ela vai orar agora para reverter isso. Então ela traçou o seu plano, não consultou a Deus, não se submeteu à palavra. E agora esse casamento vai ser como a Bíblia diz que ele vai ser. Com muitos problemas, com muitas aflições, com muito desentendimento, não só da parte dos seres humanos, mas da parte de luz e trevas. E ela vai orar. Só que ela pulou lá atrás uma vontade de Deus revelada na sua palavra. E agora, né, temos que orar para que isso dê certo, temos que orar para que isso vá bem, temos que orar agora para que isso se desenvolva da melhor maneira possível. Olha, é muito difícil. Estou entendendo a importância da doutrina? Da importância de ter o conhecimento da palavra, ter o conhecimento de Deus, da importância de ter um líder que se submete plenamente às Escrituras. Caso contrário, isso trará danos, problemas, quando não, separação e divórcio. Porque algo lá atrás começou errado. Começou errado. Então, a razão pela qual Deus conhece o futuro é porque Ele planeja o futuro e o realiza. É o próprio Deus é o propósito de Deus sendo realizado por Deus. O versículo 11 dá uma clara afirmação de que é isso que ele quer dizer. Ou seja, a razão pela qual minhas previsões se realizam é porque elas são os meus propósitos e porque eu mesmo as cumpro. Então Deus falando dele mesmo. Isaías 46:11 diz assim: chamo uma ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua. Vem o homem do meu conselho. Eu o disse e também o cumprirei. Fiz este plano, também o executarei. Deus não é, meus irmãos, um adivinho. Ele sabe o que está por vir, porque planeja o que ocorrerá e executa o que ele planeja. Então ele não fica adivinhando o que vai acontecer. É por isso, mais uma vez eu foco, tem louvores que falam assim, tem pessoas que pregam assim, ensinam assim. Deus não tem sonhos, Ele tem planos, Ele tem projetos. E Ele faz esses projetos e esses planos se concretizarem. Então Deus não é alguém que fica esfregando as mãos, torcendo para que alguma coisa dê certo. Não, ser soberano não é isso. Ser soberano é ter planos e concretizar os seus planos, algo que nenhum ser humano é capaz de fazer. Podemos nos preparar, não é isso? Para os nossos planos. Temos planos. Ainda não identificamos se isso está de acordo com os planos que Deus tem a nosso respeito. O que podemos fazer? Nos preparar, estudando, se preparando fisicamente, sei lá, o projeto que cada um tem. Eu estou com um projeto aí de aprender a tocar violão. Meu Deus do céu, coisa difícil. Mas não estou com um plano de desistir. E tenho me preparado para isso, de acordo com o que os meus dedos têm aguentado.
Então um plano que eu estou traçando, estou me preparando, cada dia um pouco, e estuda aqui, estuda ali, ouve ali, observa aqui, observa, são os meus planos. Mas não tem como eu garantir para os irmãos que é certo que no final dessa pandemia eu já vou estar tocando, ou no final do ano vou estar tocando. Não, Deus é diferente. Ele tem planos e Ele já sabe quando isso vai se concretizar, porque Ele vai fazer com que isso se concretize. Isso se estende para várias áreas, meus irmãos. Fiquem aí, não saiam, fiquem aí. Várias áreas da nossa vida. Várias áreas de uma nação. Nós estamos falando dessa pandemia. Vamos falar do governo aqui daqui a pouco. Não de política, do governo. Soberania de Deus tem alguma coisa a ver com o governo? Vamos falar sobre... Tem texto bíblico falando sobre isso. Não é eu que quero falar. São os textos bíblicos que falam a respeito disso. Deus não tem uma vontade e se pergunta se alguém assumirá a responsabilidade de cumpri-la. Ele diz: farei toda a minha vontade. Então o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus Criador dos céus e da terra e tudo que nela há, Ele não tem uma vontade e fica torcendo para que apareça alguém para assumir a responsabilidade de fazer a vontade dele. Nesse sentido, Jesus vai dizer assim: se vocês não clamarem, as próprias pedras clamarão. Então todo plano, todo propósito que Deus tem, Ele mesmo faz com que se concretize, Ele mesmo coloca em prática. Seja no planeta Terra, seja em um continente, seja em um país, numa nação, seja em uma igreja, seja em um ministério, seja em um casamento, em uma vida, em um filho dele, o que ele tem de propósito, ele faz concretizar. Então, assim, um exemplo muito rápido. Seria inútil da minha parte estar orando para que um ministério cresça, do qual Deus não tem um propósito que ele cresça. Deus tem um propósito que ele feche. Seria inútil da minha parte orar para que alguém sobreviva diante de uma enfermidade que está passando, se o propósito pré-estabelecido por Deus é que a pessoa venha a falecer através daquela enfermidade. Eu sei o que eu estou falando. Eu passei por isso com minha mãe. Eu passei por isso com minha mãe. Vamos orar, vamos fazer campanha, bota a igreja para, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O meu tio, um homem de muita fé, ele também sentiu isso na pele. Então ele entrou ali nessa situação: não aceito, não, vamos orar, e vem para cá, e levou ela, e eu queria levar minha mãe para São Paulo, para Minas, para qualquer lugar. Você fica, é sua mãe, você fica, meu Deus, não, eu tenho que fazer de tudo que eu puder. Mas havia ali um propósito pré-estabelecido, e sendo por Deus, e sendo concretizado por Deus. E isso é muito difícil de se lidar, principalmente se a pessoa não foi um bom filho para o seu pai biológico, não foi um bom filho para sua mãe biológica. Então ela terá dificuldades em aceitar isso, porque ela sempre foi rebelde com o papai, sempre foi rebelde com a mamãe, e aí quando ela começa a se relacionar com Deus, ela entende que essa rebeldia vai dar em alguma coisa. E ela começa a ser rebelde. E ela diz para Deus: eu não aceito, eu não quero, eu determino. Isso não pode ser assim. Então o que precisamos entender é que nem tudo é o diabo. Quando é o diabo, nós nos levantamos como filhos de Deus, repreendemos o nome de Jesus e ele tem que bater em retirada. Mas quando é Deus, mesmo que através do diabo, que é um escravo de Deus, é um servo, é um empregado de Deus. Então, alguns
escritores antigos chegam a dizer que o diabo ele fica em uma corrente que Deus coloca e ele só pode ir até onde Deus permite. Então ele não é isso tudo que é passado por alguns ministérios, por algumas pessoas, por alguns testemunhos, por algumas igrejas. Ele é limitado. Quem é ilimitado e tem todo o poder é o teu Deus, é o nosso Deus. E o que fazer a respeito disso? Se submeter. Se submeter. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não significa que tudo que acontecer para mim, que sou aquele que ama a Deus, será um mar de rosas. Será uma maravilha. Vai ser, olha, não, todas as coisas cooperam para o bem daquele. O bem, às vezes, culmina com a minha morte. Então será melhor para mim, será o bem para mim, eu sair dessa terra e ir para junto do meu Senhor. E através do quê? Através de uma enfermidade, através de um acidente, através do que Deus quiser e que Ele planejou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não significa que é mar de rosas. Meus irmãos, a vida cristã, eu já falei isso aqui, é luta, é batalha, é confronto, é guerra, é peleja. Ao entrar na carreira cristã, nós recebemos uma armadura, recebemos espada, couraça, escudo, capacete, é para guerra. Não é mar de rosa, tudo bem, sempre tudo bem. Está aí, esse momento é para nós guerrearmos, lutarmos, pelejarmos. E todas as coisas, essa segunda parte eu vou mais uma vez falar nessa mensagem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então quem ama a Deus não é quem vai à igreja. Quem ama a Deus não é porque é membro de uma igreja, faz parte de um grupo, ou vai na igreja de vez em quando. É quem coloca a palavra de Deus em prática. É quem ama a Deus. É quem tem os mandamentos como regra, como vida, como alimento, como algo que te traz paz, como algo que te traz confiança. É alguém que ama a palavra de Deus, ama a Bíblia Sagrada, vive para exaltar a Deus através dessa palavra. Aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. E será que existem objeções quanto a isso? Com certeza. Para algumas pessoas há objeções, porque o Deus que elas conhecem não é o Deus da Bíblia, mas é uma invenção humana, da cabeça de outras pessoas. E não textos e bases bíblicas dentro do contexto que respeita a hermenêutica bíblica. Aquilo que eu falei na introdução. Então temos que acreditar que Deus é quem a Bíblia diz que Ele é. Quem a Bíblia diz que Deus é? Eu tenho que partir desse princípio, que Deus é isso, e não dos meus conceitos, e não de um sonho que eu tive. Eu tive um sonho, pastor, tive um sonho. Jesus, ele estava na minha sala, e ele sentou, e mandou eu puxar a cadeira, e eu conversei com ele, olhei nos olhos dele, ele era lindo, pastor. E ele disse isso é uma experiência, não duvido que isso aconteça, mas é uma experiência. Experiência não serve como doutrina, o que serve como doutrina é somente a palavra. E as pessoas pintam um Deus como um Deus que ele nunca foi e nunca é. O que Jesus fez, irmãos, antes de morrer? Ali ele deixa, entre tantos ensinamentos, um grande ensinamento para nós. Então ele vai ao Getsemane, entra, ele coloca um grupo em oração, outro grupo em oração, ele diz, eu vou ali orar. E vai lá orar, ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, em meio ao que estamos passando, vivendo, nós temos que entender qual é a vontade de Deus.
Para isso necessitamos de discernimento, leitura bíblica diária, oração diária, treinar os nossos ouvidos para identificar o que é a voz de Deus, o que é a voz da nossa consciência, o que é a voz do nosso coração, o que é a voz do inimigo. E isso só através de se relacionar continuamente com Deus. Continuamente com Deus. Então podemos ter objeções quanto a isso, que as nossas objeções, ou seja, eu penso o contrário do que se está sendo ensinado, então que esse pensamento esteja pautado na palavra. Por que você pensa contrário? Porque tem um versículo que diz isso, isso, isso. Ou seja, Deus é soberano sobre o que aparentam ser os atos mais aleatórios do mundo. Agora venha só comigo o que diz Provérbios 16. Deus é soberano sobre o que aparenta ser os atos mais aleatórios do mundo. Então, para alguns irmãos, aqui já é possível, não sei, alguns de vocês que estão ao vivo, mas de repente os que vão ver também, depois que ficar postado, podem se escandalizar a respeito disso. Diz assim a palavra em Provérbios 16, 33. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Lançar sorte, entendimento simplório, trazendo para a nossa cultura, para os dias de hoje, lançar sorte era como lançar dados. Então, às vezes, você vai ver alguns seguidores de Jesus fazendo isso, lançando sorte para ver quem vai, lançando sorte para quem vai ser escolhido, lançando sorte para tomar decisões. Em Provérbios, Salomão disse isso aqui, ó, a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Então, aconteça o que acontecer nesse lançar de sorte, o final não será diferente do que Deus planejou. O final não será diferente do que Deus projetou. Diz assim a palavra do Senhor: não há eventos pequenos demais que Deus não governe para os seus propósitos. Não há eventos pequenos demais que Deus não governe para os seus propósitos. Ou seja, isso aí é muito pequeno, Deus não vai se meter nisso não. Não. Sim, se Ele não quiser se meter em determinadas coisas, a finalidade, o fim propósito daquilo que está acontecendo será na realização dos seus decretos, será a realização do seu propósito. Então pode existir coisas que Ele não se meta? Se Ele não quiser se meter, sim. Mas não, o que eu não devo pensar é que existem coisas que são muito pequenas para Deus se meter. Deus não vai se meter nisso não, pastor. Olha, se Ele se mete aqui em Atos 16, Provérbios 16, 33, a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor, Ele pode se envolver e se meter em qualquer outra coisa. Mateus 10, 29 e 30. Se quiser acompanhar em casa aí, tá, queridos? Temos todo o tempo, né? Estamos em casa. Mateus 10, 29 e 30. Diz assim: não se vende 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Que coisa linda! Esse é o cuidado que Deus tem com a sua criação. Isso aqui não é exagero nenhum, queridos. Que Deus sabe, né, quantos fios de cabelo nós temos, que o pardal não cai na terra sem que seja da permissão dele, de um plano, de um propósito. Até porque quem sustenta esses pardais
É Deus Pai Todo-Poderoso. Meus irmãos, desde os vírus e vermes, desde as estrelas nas galáxias, Deus Pai, o Todo-Poderoso, governa tudo. Desde os vírus aos vermes, das estrelas à galáxia, Deus Pai, o teu Deus, aquele que você ama, aquele que você dá a vida por ele, aquele que deu a vida por você, ele governa todas as coisas. É claro que alguns irmãos estão sendo lembrados dessa doutrina, já outros estão tendo o entendimento e a compreensão dessa doutrina. Isso é uma doutrina. Veja a importância de ter doutrina na igreja, ter doutrina em um ambiente cristão, aprender sobre a palavra, sobre Deus, mediante a palavra. O livro de Jonas é um exemplo que Deus governa em tudo, em todos, em todas as coisas. Deus tem um propósito que um povo ouça a palavra. Deus escolhe Jonas para levar a palavra. Jonas diz que não vai, entra num barco. Entra num barco e foge numa direção contrária. Deus permite a tempestade. Deus permite que todos ali lancem sorte, e pesquisem, perguntem um ao outro para saber o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo? Eles entendem que o que está acontecendo ali é um ato divino, é algo que vem de um ser que não é um homem que está ali. Então muitos creem nos seus deuses e estavam acreditando que pode ser o meu Deus, pode ser o teu Deus. E aí chegam em Jonas, ele diz: olha, me lance no mar que vai acalmar isso aí tudo. Então Jonas pensa assim, esse é o meu entendimento do livro, tá, queridos? Eu não vou para lá, ok? E eu não vou fazer o que Deus está mandando falar para aquele povo. Então me lanço no mar, eu vou dar cabo da minha própria vida e eu não vou para lugar nenhum. E o que Deus faz? Envia um peixe, engole Jonas e lança Jonas na praia. E aí ele é quebrantado. Um acontecimento desse, ele é quebrantado, ele diz: eu tenho que cumprir o que Deus me pede para cumprir, o que Deus me manda cumprir. Não só isso, Deus manda crescer uma árvore, Deus envia um verme para comer a árvore. Olha, Deus, ele demonstra por toda a Escritura que ele está no controle, está no domínio de todas as coisas. O livro de Amós, capítulo 3, versículo 6, diz assim, Amós 3, 6. Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Amós 3, 6. Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? O que estamos falando? Nós estamos falando, queridos, que Deus está por trás disso tudo que está acontecendo na nossa nação, no globo terrestre. Deus está por trás disso tudo. Ele está no controle, ele tem um domínio, ele está dominando, ele está prevalecendo, e ele tem um propósito que alguns dos seus filhos ainda não conseguiram discernir, ainda estão confusos com o que está acontecendo. O fato é que isso só vai acabar quando Deus quiser que acabe, quando ele concretizar os seus propósitos. E a nossa parte é glorificar a Deus em meio a isso tudo, não trazendo escândalo, não dando mau exemplo, glorificar a Deus com todo o nosso viver. Veja o que diz a palavra. Vamos a alguns textos agora aqui. Estamos quase chegando na parte final. Aguenta aí um pouquinho. Êxodo 4, 11. Êxodo 4, versículo 11. Diz assim: Disse-lhes o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Mais um texto bíblico.
para recordarmos sobre a soberania de Deus. 1 de Pedro 3:17 diz assim: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Deuteronômio 32:39 diz assim, Deuteronômio 32, versículo 39. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, ferir e curar, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Jó 1:21. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 21, diz assim: e disse: saí nu do ventre de minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, o texto para reforçar esse entendimento, Tiago, capítulo 4. Livro de Tiago, carta de Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 15, diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que parece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Amém? Soberania. Então até os nossos planos podem ser interrompidos e impedidos se nós não os submetermos à vontade de Deus, entendermos qual é a vontade dele. Quando nos voltamos para as ações humanas e as escolhas humanas, a soberania de Deus ainda é incrivelmente ampla e, por que não dizer, total. Venha comigo em Daniel. Daniel, capítulo 2. Quando nos voltamos para as ações humanas e as escolhas humanas, a soberania de Deus é ainda incrivelmente ampla. E por que não dizer total? Daniel 2:21 diz assim: ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Mais uma vez, Daniel 2:21. Está falando aqui de governos, reis, chefes de estados. Deus se mete nisso? Deus está por trás disso? Daniel 2:21. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Um pouco mais à frente, Daniel 4. Daniel, capítulo 4, versículo 17. Daniel 4, 17, diz assim: a decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredito para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer e põe no poder o homem mais simples.
Daí um entendimento neotestamentário de que toda autoridade é constituída por Deus. Então quem está no domínio de uma nação, seja ela qual for, dentro desse globo terrestre, só está ali porque Deus permitiu. Não só isso, porque faz parte dos planos de Deus para aquela nação, seja para o bem ou seja para o mal. Tirar essa pessoa do trono, tirar essa pessoa do reino, como diz aqui o 21 do capítulo 2, que Deus destrona reis. Então, se a pessoa é tirada desse reino, se esse governante é tirado da frente dessa nação, quem está por trás disso? Então a soberania de Deus por alguns irmãos é compreendida até onde eles querem, dentro de um determinado ponto. Quando entra em confronto o que ele sempre acreditou o contrário, aí vem as objeções. Não é bem assim não. Estamos lendo o texto bíblico, é assim sim. Então, estou lembrando de algumas coisas aqui, mas enfim, não convém. Ou seja, não importa quem será o próximo a governar, ele sempre será governado por Deus. Não importa quem é o próximo governante a governar, esse governante será sempre governado por Deus. Parece estranho a nossa cultura, o nosso querer, a nossa vontade, mas não é à toa que Deus manda orar por toda a autoridade constituída por Ele. Orar por toda a autoridade constituída por Ele. Em tudo que esses governantes se envolverem, Deus será soberano. Provérbios 21. Em tudo que esses governantes se envolverem, Deus será soberano. Diz assim Provérbios 21, versículo 1. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Mais uma vez, Provérbios 21, 1. O rei, chefe de estado, chefe de uma nação, não é o rei de Israel, não é o rei do Oriente Médio. Ele está falando de governantes. Ele está falando da soberania de Deus, do quanto Deus é poderoso e minucioso no operar esse poder. O coração do rei é como um rio controlado. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. Pelo Senhor, ele o dirige para onde quer. Salmo 33. Salmo 33, versículo 10 e 11. Diz assim: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Os propósitos do Senhor permanecerão para sempre. Agora sim, chegando na parte final, temos mais 2 textos bíblicos e concluímos esse estudo, mini estudo, essa doutrina da soberania de Deus. Quando Jesus Cristo, meus irmãos, foi cuspido, surrado, sangrado como um animal, sabe quem estava por trás disso tudo? Deus Pai Todo-Poderoso. Pedro, chegou um momento que ele não compreendeu isso. Quando chegaram para prender Jesus, ele puxa a espada, arranca a espada do camarada. Jesus disse: Pedro, você não sabe que eu poderia rogar ao Pai, ele enviaria uma legião de anjos, eu ficaria livre? Calma, isso é o propósito, isso é o plano, isso é o projeto de Deus, isso é o plano de Deus que ele está concretizando e vai ter que se concretizar, por mais horrível que foi, por mais detestável que foi. A morte do nosso Jesus foi uma entrega, foi uma doação. Ele desceu aqui para cumprir a vontade do Pai. Ele diz: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Isso não é os fariseus, saduceus que estão sendo mais poderosos para nos prender. Não. Isso é uma entrega.
Isso é um plano de Deus. Então Pedro, assim como nós, estava com dificuldade de entender o plano de Deus. Ele achava que Jesus tinha que subjugar a todos, ainda em vida, sendo homem aqui na terra, sem passar pela cruz. E não é assim. Ficou comprovado que não é assim. Venha comigo no penúltimo texto desta manhã, Gênesis 50. Penúltimo texto desta manhã, depois vamos para o último e concretizamos. Vamos orar. Gênesis 50, versículo 20, diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Quem está falando isso? José. O que aconteceu com José? Lançado num buraco, numa cova, vendido como escravo, preso lá num povo que não era seu povo, passou uma miséria, passou um mau pedaço. Mas aí quando vem a fome, e só ele tem comida, sendo o vice-governador de todo o Egito, ele tem o entendimento de que Deus sempre esteve por trás de toda aquela dor, de todo aquele sofrimento, de toda aquela humilhação que ele passou, esquecido dentro de uma cela. Veja que em nenhum momento José diz assim: eu não quero mais esse Deus, ele esqueceu de mim. Eu estou muito triste com esse Deus, com tudo isso que está acontecendo comigo. Não, em nenhum momento ele se volta contra o seu Deus. E em um devido momento ele exalta Deus, não só perante a sua família, mas perante todos os seus subordinados naquele reino, dizendo, mais uma vez, Gênesis 50, 20, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então o mal que veio para o bem. Então parecia que os homens estavam no controle ali, parecia que os homens estavam dominando, mas quem estava por trás disso tudo? Deus Pai Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, o que Deus quer fazer, você não vai impedir. Se Deus... O Espírito me leva a usar esse exemplo mais uma vez, presta atenção. Se Deus quiser levar ao fim de um ministério, você não vai impedir. Pode participar, pode envolver, pode orar, pode jejuar, pode subir um monte. Faz parte do plano de Deus que aquele ministério venha ao fim. Foi esse o conselho que Gamaliel deu aos perseguidores da igreja. Ele disse assim, olha só, teve um tempo atrás aí apareceu fulano de tal. Ele ajuntou quase 400 homens. Não deu em nada, foi ao fim. Depois veio um outro fulano de tal, juntou um monte de gente, não deu em nada, veio ao fim. Largue esses homens para lá, largue os apóstolos para lá, porque se esse propósito for de Deus, vocês não vão conseguir dar fim. E vão estar lutando contra o próprio Deus. Então Gamaliel, apesar de não ser um cristão, conhecedor da palavra, ele conseguia discernir vontade de Deus, vontade dos homens. Soberania de Deus e vontade limitada dos homens. E finalizando, o último texto desta manhã, Efésios capítulo 1, diz assim. Efésios 1, versículo 11. Nele fomos também escolhidos. Nele quem? Jesus. Tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Mais uma vez, para finalizar, Efésios 1:11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Ele faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Então a vontade dele sempre vai prevalecer. Fiquemos alegres, meus irmãos, e calmos nesses dias de grande agitação, porque a vitória pertence a Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia! E nenhum propósito que ele queira realizar pode ser frustrado.
nenhum propósito. Amém? Que Deus abençoe tu e tua casa. Deus abençoe tua família. Deus abençoe teu ministério. Deus abençoe o teu pastor, a tua igreja. Que Deus abençoe os teus filhos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Quero dar um olá para alguns irmãos aqui. Vamos fazer a oração final. Coloque aí o seu pedido de oração. Está conosco aí Patrícia de Oliveira, Henrique Domingues, Kátia. Coloque aí a paz do Senhor para que eu saiba quem está conosco aí. Leandro Barbosa, Marcelo Pontes. Vamos fazer a oração final. Coloque aí a paz do Senhor. Escreva aí uma mensagem ou pedido de oração para nós estarmos fazendo a oração final. Deus é soberano. Ele está no controle. Ele está no domínio. Amém? Ninguém tira a agenda de Deus das mãos dele para mudar. Irmã Rosalba Rodrigues, a paz do Senhor. Ninguém tira, ninguém muda os planos de Deus, porque operando Deus, quem impedirá? Ninguém muda, ninguém para. Ele é o Todo-Poderoso de nossas almas, de nossas vidas. Hoje eu preciso de oração porque não estou muito bem. Vamos orar pela Patrícia, paz do Senhor, irmã Luzia, paz do Senhor, irmão Henrique. Ô Marcelo Pontes, manda um abraço aí para Mônica, para os filhos. Fredo Carvalho, paz do Senhor. Estava aqui com alguns primos também. Paz do Senhor a Daiane, paz do Senhor ao Igor. Paz do Senhor a irmã Rose de Santa Cruz. Wagner, família, dá um abraço em todos aí. Paz do Senhor a Dice Gonçalves, a paz do Senhor Celso. Oração para todos. Glória a Deus. Deus seja louvado e engrandecido. Amém? Queridos, sobrinho, Celso, seu sobrinho, oração, amém, vamos estar orando, oração final. Nilce, a paz do Senhor, oração pela filha. Reginaldo, a paz do Senhor, oração pela mãe. Glória a Deus, vamos estar orando. Estamos finalizando. Compartilhe essa palavra na sua página, com alguém que você queira. Faça uma sala de vídeo, chama alguém. É um pouquinho extensa, mas tem um propósito de abençoar. Amém? Reginaldo, oração pela mãe. Vamos estar orando pela sua mãe, meu querido. Sueli Lourenço, oração para a família, paz do Senhor. Dá um abraço aí no irmão Moacir. Glória a Deus. Pedido de oração para Deise Maria. Deu entrada no UPA de Camará com dificuldades em respirar, suspeita de estar com vírus. Vamos orar para Deise Maria. Paz do Senhor, Lília. Mais alguém? Pedido de oração? Podemos encerrar? Eu dou sempre um tempo, irmão, que tem um atraso, tem um delay. Eu falo, depois os irmãos vão ouvir. Paz do Senhor, Kátia, oração pela família. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos orar, queridos? Vamos orar. Bendito Deus, oramos por cada um desses pedidos de oração. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Aquieta as nossas almas. Faça o nosso coração ouvir a sua voz. Nos dê o devido entendimento da sua soberania, do seu controle absoluto sobre os céus e a terra e tudo que nela há. Nos dê o discernimento necessário para entender o teu querer e a tua vontade para nossas vidas, para nossa família, para nossa nação. Abençoe os enfermos, os doentes, os acamados, os que estão fracos, que deram entrada aí no hospital. Abençoe, ó Deus, as famílias aqui apresentadas em oração. Os que deram entrada estão com falta de ar. Meu Deus, conscientiza essa nação para ninguém brincar com essa enfermidade. Para todos tomarem o devido cuidado, não vivendo apavorados, não vivendo com medo, assustados, vivendo confiantes em Deus,
e fazendo o que é possível para se livrar desse mal terrível que tem assolado a terra. Abençoe a cada irmão e a cada irmã. Guarda, livra de todo mal. Eu oro no nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, logo mais às 19 horas estaremos aqui mais uma vez com uma palavra. Não perca, não perca. Uma palavra que está ardendo no meu coração. E eu quero compartilhar com vocês e serve para o nosso devido entendimento de quem é Deus. Amém? O que Ele é capaz de fazer. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, a sua igreja, o seu pastor, o seu casamento. Deus te dê saúde, Deus te guarde e te livre de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, esteja com todos que aguardam a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos digam amém, amém. Vá com Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Daiane, orando e vigiando. Deus abençoe os filhinhos aí, o Ângelo e a Moara. Amora. Dê um abraço na Ângela também. Deus abençoe aí todos. Amém. Luzia, Henrique. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Até logo mais às 19 horas, se Deus quiser.